Quando a gente soma oportunidade de estudo com uma boa alimentação, os benefícios aparecem dentro e fora das salas de aula. No meu Fiscalizo de hoje, você vai descobrir como as cozinhas de escolas públicas do Brasil podem contribuir para o desenvolvimento sustentável de todo o país. Alimentação balanceada e nutritiva na escola, um direito das crianças brasileiras. Eu acho muito importante ser alimentado, porque sem alimento na sua vida, você não aprende, não raciocina direito. Macarrão, galinhada, arroz doce. Gosto muito da merenda, porque quando a gente está com fome a gente não aprende nada. Eu acho que é importante porque a alimentação ajuda a se concentrar mais e ajuda a estudar mais. Garantir essa alimentação para todos os alunos da rede pública é a função do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, que atende 41 milhões de estudantes em todo o país, em 160 mil escolas, um investimento anual de cerca de 3,7 bilhões de reais. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, repassa os recursos federais para os estados, municípios e o Distrito Federal, que, por sua vez, ficam responsáveis por administrar a execução do programa, como, por exemplo, planejar o cardápio e gerenciar as compras e distribuição dos alimentos. Nesse galpão estão armazenados todos os alimentos não perecíveis que serão distribuídos para todas as 663 escolas do Distrito Federal. Arroz, macarrão, açúcar e sal são alguns dos alimentos. Cerca de 475 mil alunos recebem alimentação escolar no DF. A gente tem uma equipe técnica composta por nutricionistas, que selecionam o produto de acordo com o valor nutricional, de acordo com a praticidade desse alimento, a viabilidade da execução dos cardápios, das preparações. Então isso é testado na nossa cozinha experimental, definida qual a preparação que é viável ser executado na escola, levando-se em consideração o tipo de equipamento que a escola possui, o tipo de alimentação que ela fornece almoço, se é apenas um lanche. Então tudo isso é pensado no momento da definição de que produto vai ser adquirido para alimentação. Nossa preocupação é que o cardápio ofereça, todos os nutrientes necessários para o período que o aluno fique na escola e ele tenha um rendimento escolar melhor. A idade escolar, envolvendo aí desde a creche até a idade mais do ensino médio, é uma fase em que a criança está em pleno crescimento e desenvolvimento. E, portanto, é uma fase em que o organismo necessita realmente das propriedades, das funções que esses nutrientes têm no organismo, para que ele tenha um crescimento e um desenvolvimento adequado de todas as suas funções, não só físicas, como cognitivas, como motoras e, consequentemente, com o aprendizado, que é o desenvolvimento intelectual. Além de ajudar no aprendizado e melhorar a qualidade de vida dos estudantes, o PNAE também movimenta a economia local. 30% dos recursos devem ser destinados à compra de alimentos da agricultura familiar. A partir do momento que ele tem essa obrigatoriedade da compra da agricultura familiar, você já tem um impacto direto na agricultura e é um desenvolvimento sustentável. Em 2015, os países membros das Nações Unidas adotaram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Juntos, eles formam uma agenda global para criar um mundo sem pobreza e mais sustentável até 2030. O PNAE é um exemplo de política pública que está alinhada com esses objetivos.
PNAE é tão completo que ele está logo, se nós pegarmos logo os 5 primeiros objetivos sustentáveis das Nações Unidas, né? O combate à miséria, fome zero, a saúde, educação e principalmente igualdade de gênero, que são os 5 primeiros objetivos de desenvolvimento sustentáveis, todos esses objetivos são foco do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O programa brasileiro tem, inclusive, inspirado vários países no mundo a aplicar uma política de alimentação escolar. O Centro de Excelência ele é uma parceria entre o governo brasileiro e o Programa Mundial de Alimentos para apoiar outros países do mundo na criação de programas sustentáveis de alimentação escolar. Então é o Brasil, em conjunto com um órgão das Nações Unidas, trabalhando juntos para que outros países do mundo possam criar programas nacionais sustentáveis de alimentação escolar. E hoje a grande maioria desses países estão criando programas nacionais baseados na experiência brasileira. E isso é muito interessante porque o Brasil fornecendo um know-how de uma política social para que outros países do mundo possam, a partir dessa política, criarem suas próprias políticas. Para discutir mais a fundo a alimentação escolar oferecida no Brasil, nossas convidadas de hoje são Marcela Timóteo, da Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto do TCU, e Karine dos Santos, coordenadora-geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Obrigado pela presença e bem-vindas ao Eu Fiscalizo. Karine, na sua perspectiva, qual foi a principal mudança que o PNAE trouxe para o Brasil? Bom, o Programa da Alimentação Escolar é uma política pública consolidada com 60 anos de existência. Por isso que, ao longo dos anos, ela evoluiu de uma política assistencialista de combate à fome, especificamente, para uma política de segurança alimentar e nutricional voltada para a garantia do direito humano. O nosso trabalho é ofertar alimentação de qualidade e fomentar as ações de educação alimentar e nutricional. E Marcela, qual o papel do TCU na fiscalização dos recursos do PNAE? Henrique, o papel do TCU ele é complementar ao dos outros órgãos que estão envolvidos na política, como o próprio FNDE, os outros órgãos de controle, como a CGU. E a gente busca, atuando no PNAE, garantir que a política ela seja efetiva, seja regular e atinja os seus objetivos. Como que o TCU faz isso? Tanto atendendo a demandas que nos chegam, com indícios de irregularidade ou algum mau uso do recurso do programa, como de iniciativa própria do tribunal, realizando auditorias ou fiscalizações que avaliam a política de uma maneira mais sistêmica. No próximo bloco, vamos ver como a população fiscaliza de perto a aplicação de recursos da alimentação escolar. Ir de escola em escola para ver em que medida o PNAE está sendo colocado em prática. Essa é uma das tarefas do Conselho de Alimentação Escolar. Ele é um conselho, um controle social, e ele representa a participação do cidadão na gestão da política pública. Então, no planejamento, no monitoramento das ações, visando aprimorar a execução das políticas públicas. Formado por representantes do Poder Executivo, de entidades civis organizadas, por pais de alunos, estudantes e por representantes de trabalhadores da educação, o Conselho funciona de forma voluntária e não remunerada. Nós nos dirigimos às escolas e nós adentramos a cozinha, ao depósito, verificamos quais são as condições higiênico-sanitárias das cozinhas, dos merendeiros, como que estão armazenados os gêneros alimentícios, se os gêneros estão chegando em perfeitas condições de uso, se estão com data de validade vencida ou não. Para auxiliar o trabalho dos conselheiros, o Tribunal de Contas da União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, elaboraram uma cartilha com orientações para fiscalização nas escolas e informações sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, além de oferecer treinamento para os membros do Conselho. A parceria é muito boa, até mesmo porque o Tribunal de Contas todo ano dá um curso de capacitação para os conselheiros, onde a gente aprende cada vez mais a poder estar fazendo a fiscalização melhor
e dando um resultado melhor para a sociedade e também para o Tribunal de Contas. Fomos acompanhar de perto o trabalho do Conselho de Alimentação Escolar do Distrito Federal. Essa escola tem a mesma estrutura há 27 anos. Nessa visita de fiscalização, o Conselho verificou que a cozinha não tem água filtrada. A escola ainda não possui caixa d'água e o depósito de alimentos fica ao lado do banheiro feminino. A estrutura da cozinha não é boa, falta armários, falta uma estrutura adequada para que tenha uma alimentação de qualidade para os alunos. Vocês viram o tamanho do depósito, é pequeno, não cabe todos os alimentos, mas a gente, com boa vontade, vai fazendo. Não enxergue dificuldade, porque quando você gosta do que você faz, nada é difícil, tudo se torna fácil. E quando não tem, a gente dá um jeito de buscar, de comprar, tudo para tornar tudo mais gostoso. Os alunos também não possuem refeitório para o horário da merenda. Eles fazem as refeições dentro da sala de aula. A escola oferece lanche todos os dias, mas a gente percebe que falta algumas coisas assim, para ser considerada uma alimentação adequada para eles, né? Atingir até o desenvolvimento de ensino mesmo, da aprendizagem deles. É um grande desafio para quem quer fazer educação e que quer fazer com qualidade. É muito importante para a gente que o Conselho seja atuante, porque cada vez mais a gente consegue melhorar o nosso trabalho e buscar suprir as necessidades ou corrigir as falhas onde elas estão acontecendo. Como vimos na matéria, o TCU e o FNDE lançaram uma nova edição da cartilha para os conselheiros do PNAE. Marcela, quais são alguns dos problemas que essa cartilha procura resolver? Nos levantamentos realizados pelo TCU, a gente percebeu que quando a pessoa decide ser conselheiro, ela é eleita, muitas vezes ela não tem um conhecimento completo do papel do conselheiro, do que significa ser conselheiro. E também, muitas vezes, ela não conhece a legislação, os conhecimentos técnicos necessários para desempenhar as suas funções. Então, a cartilha veio com esse intuito de ajudar o conselheiro a se conscientizar do seu papel, das suas funções, dos seus direitos e também a dar um caminho para que ele conheça as questões técnicas que ele precisa para estar lá no dia a dia, fiscalizando, participando, orientando o gestor. A cartilha é como se fosse um guia, um livro de cabeceira do conselheiro para que ele se sinta mais seguro ao desempenhar as suas funções. E Karine, além da cartilha, o FNDE tem outras ações de apoio ou incentivo aos conselhos de alimentação escolar? Claro, Henrique. O FNDE entende que o Conselheiro da Alimentação Escolar é um ator essencial para a boa execução do programa. Por isso que o FNDE também realiza visitas técnicas de monitoramento aos nossos estados e municípios, em parceria com os membros do Conselho de Alimentação Escolar, realiza durante o ano, durante os exercícios, capacitações, diversas capacitações dos nossos estados e municípios, muitas dessas capacitações em parceria com outros órgãos, inclusive com o TCU. Os nossos encontros técnicos do PNAE, como são conhecidos, acontecem em todos os estados do Brasil durante todo o ano. Vamos ver agora casos de alunos da rede pública que precisam de um cuidado especial na hora das refeições. Érica, Luísa e Nicolas. O que esses estudantes têm em comum? Precisam ter cuidado especial com a alimentação. Eles são celíacos, não podem comer nada com glúten. A doença celíaca é uma doença autoimune. O que é isso? Quando a pessoa come glúten, a pessoa produz anticorpos contra o glúten, contra si mesma. A doença celíaca, o único tratamento até hoje no mundo é retirar totalmente o glúten da dieta. Trigo, aveia, centeio e cevada. Nesse Centro de Diagnóstico, Tratamento e Apoio ao Paciente da Doença Celíaca do Distrito Federal, eles recebem orientações de profissionais da saúde para seguirem uma dieta controlada e terem mais qualidade de vida. Foi assim que conhecemos os estudantes, que nos contaram como lidavam com a alimentação que recebiam na escola. Na merenda, normalmente faziam biscoito com leite, aí macarrão. No macarrão, a minha mãe levava o macarrão para a escola e pedia para a moça da cantina fazer um macarrão separado, num prato separado, em tudo separado para poder comer o macarrão.
E no dia de biscoito, nessas outras coisas, pão, essas coisas eu tinha que levar, porque senão não poderia comer. As pessoas desconhecem o que é a doença celíaca. Então todo mundo acha que pão de queijo não tem glúten, mas se ele foi assado no mesmo forno, ele tem contaminação cruzada. A contaminação cruzada ela acontece quando o alimento entra em contato, seja direto ou indireto, com o alimento com glúten. Teria que ter um espaço separado, utensílio separado, o momento de servir separado, porque se ele serve junto com a que tem glúten já contamina. Então é uma dificuldade muito grande. Fomos até a casa da mãe do Nicolas para conhecer como é a rotina dele antes de ir à escola. Ela tem o cuidado de ter na despensa produtos sem glúten. Todos os dias, ela prepara o lanche do filho para levar à escola. Eu sempre tive muita preocupação, porque a escola não fornece, né? E sempre avisar a professora para ter o cuidado para não deixar a criança pegar outro alimento de um coleguinha e tudo. E sempre tive que mandar o lanchinho dele. Aqui no Distrito Federal, uma lei garante o acesso à alimentação das crianças com restrição alimentar. Nós temos a lei aqui no DF, né, que garante uma alimentação adequada para os celíacos, não só para os celíacos, mas para o portador de alergia, como o diabético, a pessoa que tem a intolerância à lactose, né? Então, essa lei veio para beneficiar o portador dessas alergias, né? Mas, infelizmente, ela está só no papel. Nós temos crianças que passam fome na escola. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, os alunos que apresentam laudo médico recebem alimentação escolar diferenciada. No entanto, a compra dos alimentos especiais é feita diretamente pela escola. É necessário que esses pais procurem essas unidades escolares para que elas, junto com o nutricionista da sua regional, possam verificar de que maneira esse aluno pode ser atendido com a alimentação específica que ele necessita. Karine, a lei determina que os cardápios da alimentação escolar também devem levar em conta alunos com hábitos ou necessidades alimentares específicas. No caso, por exemplo, de estudantes quilombolas ou indígenas. Na avaliação do FNDE, em que medida isso tem sido respeitado? De fato, a alimentação escolar se preocupa de maneira significativa em relação às comunidades indígenas e quilombolas, porque há uma preocupação sobre a diversidade cultural que nós temos no Brasil. Além disso, o governo federal, na hora de efetuar o repasse dos recursos financeiros, já efetua um repasse diferenciado para indígenas e quilombolas, garantindo a diferença em relação aos alimentos que são fornecidos nessas comunidades, né, aos estudantes das comunidades indígenas e quilombolas, mas também dos assentados de reforma agrária. Nesse sentido, a alimentação escolar prioriza a compra da agricultura familiar. A Lei da Alimentação Escolar de 2009 determina que pelo menos 30% dos recursos sejam destinados à aquisição da agricultura familiar. O FNDE lançou recentemente o Caderno de Boas Práticas da Agricultura Familiar, que é, na verdade, a compilação de 25 relatos das melhores experiências de agricultura familiar que nós temos no Brasil atualmente. E isso traduz a importância que se dá à diversidade cultural, à diversidade dos alimentos regionais que nós temos no Brasil. E Marcela, como a fiscalização atua em frente a essa diretriz? A diversidade e as necessidades especiais dos estudantes, elas precisam ser respeitadas, não podem ser tratadas como um detalhe ou como algo que, se for possível, tem que atender, tem que ser atendido. Tanto no caso dos indígenas ou quilombolas, que a Karine já bem citou, como no caso de crianças que têm, por exemplo, alergia, intolerância à lactose ou a questão dos celíacos, isso precisa ser atendido. Então, tanto os órgãos de controle como os conselheiros em suas visitas às escolas têm que ver se essa orientação, essa diretriz está sendo cumprida, orientar o gestor, os pais e ver se essas crianças, esses estudantes estão sendo atendidos nas suas necessidades. E no próximo bloco, alunos da rede pública do Distrito Federal vão aprender na prática algumas ideias sobre alimentação saudável. Nessa escola, na região rural do DF, o almoço teve um toque diferente.
Hoje pretendemos fazer parafusos com molho de tomate e almôndegas de peixe e vegetais. E de sobremesa vamos a fazer como uma espécie de bolo de maçã com uma farofa de biscoito e açúcar. A novidade é parte do programa Chefe Nutri na Escola, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Com os ingredientes da alimentação escolar, um chefe convidado diversifica o cardápio. O cardápio do projeto ele é definido numa reunião com a direção da escola, junto com o chefe, junto com os nutricionistas das regionais. Então, a partir do que a escola tem disponível no seu depósito, com o que ela vai receber de gêneros perecíveis, o chefe, junto com os nutricionistas, decidem qual vai ser o cardápio do dia. Às vezes não tenho tanta quantidade de ingredientes, mas o mais bonito do trabalho que eu tenho que fazer é cozinhar com as merendeiras, com a ajuda de alunos, e poder fazer um bom cardápio gostoso e saudável e que gostem, né? Ou seja, que realmente os alunos gostem do prato. Eu aprendi que tudo se transforma dentro da cozinha, né? Tudo que tem aqui a gente pode utilizar de várias outras maneiras e mudar a forma de fazer, melhorar a aceitação dos meninos, né, quanto à alimentação, que é muito importante. 8 escolas do Distrito Federal já participaram do projeto, que envolve professores, alunos, cozinheiros e até os pais. Os estudantes aprendem em sala como ter uma alimentação saudável e depois ajudam o chefe a servir a refeição. Eu acho bom, porque estimula as crianças a cozinhar. Muito bom, eu aprendi a servir para os meus amigos. Gostei, porque meu sonho era entrar aqui na cozinha, ver como é que é aqui. E as frutas e legumes são bons porque tem vitaminas, fibras, ferro e outras coisas boas. Então, nós temos sorte, por quê? Porque temos alunos que têm horta em casa e eles ajudam com tomate, pimentão, cenouras. E hoje vai ser parte desse cardápio o ingrediente dos pais dos alunos. Foi um momento ímpar, né? A vinda do chefe Sebastian para esse momento na escola, de fazer essa merenda especial, para despertar o gosto deles pelo cardápio que não é muito aceito no dia a dia da escola, que é o peixe. Foi um sucesso no final. Os professores dessa escola também incentivam os alunos a terem uma alimentação mais saudável em sala de aula. Nessa turma da educação infantil, eles fizeram um cookie de beterraba com chocolate. Gosta de beterraba? Assim que nós começamos o ano, eles traziam muito biscoito recheado, muito salgadinho, né? E eles não comiam verdura na escola, na salada. Na alimentação eles não comiam, eles tinham muita resistência. Depois que a gente passou a fazer uma receita por semana, onde eles mesmos quebram os ovos, eles descascam a verdura, eles põem para bater, eles passaram a comer a verdura na escola, eles passaram a ter uma alimentação mais saudável. Segundo a Secretaria de Estado de Educação, iniciativas como essas ajudam a melhorar a alimentação das crianças e dos futuros adultos. Quanto mais cedo a gente começa a formar essa consciência nos nossos alunos, mais capacitado ele vai ser nas escolhas de alimentos saudáveis ao longo da sua vida adulta. Marcela e Karine, para encerrar a nossa conversa, vocês poderiam comentar quais são os impactos do PNAE para a sociedade como um todo? Bom, a alimentação escolar é uma política estratégica intersetorial que atua para além da educação, né? Nós temos ações específicas com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Agricultura, com a Secretaria Especial de Agricultura. São ações que demonstram os impactos que a alimentação escolar traz para o Brasil como um todo. Nesse contexto, é importante dizer que dentro da educação, a alimentação escolar é um tema transversal e nós atuamos, inclusive, frente a outras políticas públicas, como, por exemplo, o Programa Nacional do Livro Didático. Para o ano de 2018, nós estamos lançando capas novas, 4ª capa,
para o livro didático que traz o tema da alimentação saudável. Todas essas quarta capas serão trabalhadas com os professores e diretores numa perspectiva de fomentar a alimentação saudável no ambiente escolar e para além dele, porque o livro didático é um instrumento que esse aluno leva para sua casa, compartilha com os pais, né, responsáveis. Então é uma política que transcende o espaço escolar. Complementando a fala da Karine, eu daria destaque à transversalidade do PNAE na medida que a política ela fortalece a questão do desenvolvimento regional. Quando a política ela valoriza a diversidade regional, a agricultura familiar, toda a sociedade está sendo beneficiada ali daquele município, daquele estado, e além disso fortalece a cidadania dos próprios estudantes, que têm direito a uma alimentação saudável, e da sociedade civil, que pode participar, opinar, controlar por meio dos conselhos de alimentação escolar. Mais uma vez, muito obrigado por participarem do programa de hoje. Os comentários de vocês fizeram toda a diferença na discussão sobre esse tema tão rico. Esta edição do programa termina por aqui, mas a gente se encontra no mês que vem para mais uma edição do Eu Fiscalizo. E no próximo programa, o Eu Fiscalizo aborda o trabalho do TCU no combate à corrupção no Brasil e responde perguntas da população sobre o tema. A gente se encontra lá.